alegria, com muita gratidão, que mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a vida, para fazermos reflexão sobre as nossas vidas à luz do Espiritismo. Como eu estou em uma distância segura, eu vou tirar a máscara para que seja possível conversar melhor com vocês. Nós estamos aí vivendo uma pandemia que já está indo para 2 anos. E durante essa fase difícil, a gente tem notado uma necessidade muito grande mesmo, entre as pessoas, não só do núcleo familiar, mas como amigos, parentes, colegas de trabalho, outros grupos, a necessidade de uma união e um reconhecimento da vulnerabilidade de todas as pessoas envolvidas. E aí a gente começa a falar de irmandade, de fraternidade, e nos vem essa frase à cabeça: somos todos irmãos? Somos? Mas nós temos nos tratado como irmãos? Nós temos nos enxergado como irmãos? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos pedir aí a colaboração dos mentores dessa casa. Eles estão sempre nos trazendo informações que nos auxiliam nessa tarefa aparentemente árdua, mas no fundo muito prazerosa, do aprendizado, porque é fazendo aprendizado que a gente evolui, é fazendo aprendizado que a gente progride, e é para isso que nós estamos aqui. Muito bem, vamos começar buscando aí a origem, o significado dessa palavra que a gente usa tanto, irmão. De onde surgiu essa palavra? A palavra irmão, ela vem do latim germanus, não tem nada a ver com germânico, com Alemanha, nada disso, mas é a linha, a origem da palavra, que quer dizer verdadeiro. Eles diziam frater germanus, essa combinação de palavras, para irmão propriamente dito, que seria aquele filho do mesmo pai, da mesma mãe, integrando ali uma família. Então, seria essa origem, frater germanus. Mais tarde, o frater, irmão, acabou sendo reservado para o uso eclesiástico, nas igrejas. E em português e espanhol surgiram o irmão e o hermano, que são até palavras parecidas. Agora, falamos de frater, vamos lá para o fraterno. A fraternidade que a gente tanto fala e que pouco exerce. Vamos lá para o frater. O fraterno, do latim fraterno, é uma declinação de fraternos, fraterno, relativo ou pertencente a irmão, frater, em latim, que nós acabamos de falar, com o significado adicional de afetuoso ou cordial, amigável, como se supõe que seja o convívio entre irmãos. Frater veio do grego prater, ambos radicados no sânscrito bratar ou brata, origem também do gótico brother, e aí veio do inglês o brother e do alemão bruder. Tem até uma gíria aí, pessoal que é mais jovem, que quando a pessoa é muito amiga, a pessoa é considerada um irmão mesmo, a gente costuma chamar, né, o pessoal costuma chamar de brother. Então o brother é aquela pessoa que a gente tem um afeto tão grande por ela, que a gente confia tanto, que a gente considera um irmão. Aí virou está sendo muito usado aí. Eu vejo meus sobrinhos aí, que são adolescentes, brother toda hora. Então essa é a origem da palavra, irmão. A gente tem até por vivência, essa ideia mesmo de irmão. É aquela pessoa amiga da sua família, que você pode confiar, mesmo quando não é da família, quando não é consanguíneo. É uma pessoa que você tem um grande afeto, uma pessoa que você confia e que você quer conviver e quer estar com ela. Muito bem.
Antes de continuar, eu queria falar com vocês de dois conceitos, alteridade e empatia. A empatia a gente ouve muito falar, a alteridade nem pouco, nem tanto. Mas o que seria alteridade? Alteridade, ela vem do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro, ou caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro. Então, a alteridade, ela está ligada à ideia de que, embora todos tenham uma mesma, em essência, uma mesma origem, somos diferentes. É sempre o outro. A empatia, que complementa esse conceito, ela é justamente a ação de se colocar no lugar do outro, de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Então, aí no exemplo, na figura que eu coloquei, tem dois garotinhos ali andando de patinete, um cai e o outro vai ajudar. O outro pensa o seguinte: isso pode acontecer comigo, então deixa eu ajudá-lo. E ele realmente, por estar numa situação, uma circunstância muito parecida, consegue visualizar isso com muita facilidade. Então, nós temos aí esse conceito de alteridade e empatia. Muito bem, por que eu trouxe esses conceitos aqui? Para nós nos enxergarmos, nos vermos, nos tratarmos como irmãos, nós temos que trabalhar algumas virtudes, ou conquistar algumas virtudes que a gente não tem, e tentar deixar de lado alguns vícios, para a gente conseguir plenamente considerarmos o outro como irmão. Eu trouxe dois exemplos, dois antropólogos que viveram, aí nasceram no século XIX e desencarnaram aí no século XX, que trazem bem a ideia de como o mundo ainda está dividido. Observem que essas pessoas viveram há mais ou menos, desencarnaram aí há mais ou menos uns 100 anos, uns 100 anos, outros 100 e poucos anos, mas a gente percebe que até hoje ainda há essa dualidade. Esse da esquerda é um antropólogo inglês chamado Edward Burnett, que ele nasceu em 1832, desencarnou em 1917. Olha só o que ele propôs, e que vários outros antropólogos e outros pensadores da época o acompanharam. Ele propôs uma teoria que ele chamou de classificação das raças, extremamente racista e etnocêntrica. O que é o etnocentrismo? Eu tenho a ideia de que a minha raça, o meu povo, ou o grupo que eu estou inserido é superior aos demais. A gente tem um exemplo aí da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Hitler, ele considerava os alemães de uma raça ariana superior e, por isso, se achava no direito de exterminar todos os que não pertencessem àquela mesma raça. Por isso que os judeus foram tão perseguidos dentro e fora da Alemanha, justamente por serem considerados uma raça inferior. Então, essa teoria etnocêntrica ou etnocentrista, segundo ele, havia uma hierarquia das raças, que se atestava pela cultura. Quanto mais claras as pessoas, mais desenvolvida seria aquela cultura. Ao passo que as sociedades formadas por pessoas de pele mais escuras tendiam a desenvolver culturas inferiores. Então a gente percebe um preconceito explícito aí, e tristemente até hoje, infelizmente, há pessoas que pensam assim. A gente fala aí até do racismo estrutural, muitas vezes esse preconceito a gente absorveu já de tantas culturas, de tantas gerações, que a gente não percebe que nós agimos muitas vezes com racismo, seja com palavras, seja com ações. Isso até hoje existe. E a gente não vai nem dizer na época da escravidão, porque o Brasil foi um país escravocrata. Em 1888 a gente teve a abolição da escravatura, e a gente percebe que até hoje ainda há um sentimento de que as pessoas da cor preta, as pessoas da pele escura seriam inferiores, o que é um absurdo, o que a gente deve combater a todo tempo. Felizmente, por isso que eu trouxe o conceito até de alteridade, sempre, já naquela época, existiam esses pensadores com uma ideia oposta a essa, e eu trouxe aqui como exemplo
foram vários, mas eu trouxe como exemplo esse Franz Boas, tem bondade até no nome, né? Franz Boas. Ele era um alemão, curiosamente um alemão, mas era radicado nos Estados Unidos, e ele conseguiu enxergar a necessidade de desvincular raça de cultura. Para ele, entender uma sociedade significava entrar nela, aprender a sua língua, conviver com seus nativos e, sobretudo, deixar de lado os preconceitos e a visão da sua própria cultura. Caso contrário, o efeito esperado poderia ser o de olhar para a cultura diferente da sua como sendo inferior. Era justamente o que o Edward Burnett fazia. E aí a gente traz aí essa ideia mesmo do preconceito, e que seria aí um vício do qual nós temos que nos afastar, se nós quisermos realmente nos considerarmos irmãos uns dos outros. Ok. Se a gente buscar no Espiritismo, na doutrina espírita, nós vamos encontrar sempre, como é que eu diria, a ideia de que somos todos irmãos. Para quem ainda não conhece o Espiritismo, está começando agora a ler e a buscar entender um pouco, eu busquei em algumas obras da codificação espírita, que foi feita por esse senhor ali, nós temos até um quadro dele ali, que é o Allan Kardec. O que ele fez? Ele era um professor e, através do método científico, ele codificou toda a doutrina espírita, através principalmente de 5 livros. Um deles é esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual eu vou fazer um recorte acerca desse tema que a gente está trazendo hoje. Então, lá no capítulo 1, os Espíritos apresentam as seguintes instruções. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, essa ideia de irmandade, a gente poderia dizer, está no cerne do próprio Espiritismo. Se nós pretendemos fazer uma caminhada juntos, aprendendo um com os outros, nós efetivamente temos que nos tratar e nos vermos como irmãos. Porque temos o mesmo fim, no final das contas, que seria o de fazer progresso através de aprendizado, oportunidades que temos durante as nossas reencarnações. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já traz isso para a gente. Agora a gente vai lá para outro livro, também trabalhado pelo Allan Kardec, com a ajuda dos médiuns, claro. Nessa pergunta 54, é dito o seguinte, é questionado o seguinte: pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A espécie humana, a gente sabe que há pessoas com diversas características, diversos povos, há pessoas de várias etnias e que foram compondo ali o nosso planeta e a nossa cultura. Por isso, por terem essas diferenças, esses homens, eles poderiam deixar de considerar-se irmãos? Olha a resposta que os Espíritos nos trazem. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Nós buscamos a perfeição, nós buscamos o aprendizado para, através desses registros, elevarmos o nosso espírito e evoluirmos o máximo que pudermos. Então, está aí a resposta. Somos todos irmãos em Deus. Aí, no Livro dos Espíritos. No livro Consolador, não é uma obra de codificação espírita, mas um livro que traz para a gente também muitos ensinamentos, muitos conhecimentos. Esse livro ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor do nosso querido Chico Xavier. E no capítulo 3,
é feita uma pergunta que nos remete também a essa questão, a nossa irmandade. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Lá em Marcos e Mateus, em um determinado momento, essa questão é trazida para Jesus. Ele é perguntado sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e ele deixa bem claro que não são só os irmãos de sangue que são os nossos irmãos, não é só a mãe que me gerou ou que me criou que é a minha mãe. Todas as pessoas que de nós necessitam de algum momento, o próximo, também são os nossos irmãos, e assim devemos considerar. Nesse momento ele conversava com os discípulos e ele deixou bem claro: todos somos irmãos, vocês são meus irmãos. E olha a resposta para essa pergunta nesse livro Consolador do Espírito Emmanuel. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, a interpretação que eles fazem é justamente de que Jesus entendia que o irmão não estava circunscrito ali ao âmbito familiar. O irmão era aquele que necessitava de você, era aquele que estava perto de você e até o que estivesse longe, porque através da prece nós podemos chegar bem mais longe do que supomos, bem mais longe do que podemos imaginar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa em situação muito difícil, um pedinte, e a gente fica logo pensando: eu vou dar uma esmola, que também tem o seu valor, mas será que se nós fizéssemos uma prece e pedíssemos ali os espíritos disponíveis que pudessem ajudá-lo a erguer aquela pessoa de alguma forma, trabalhar ali a autoestima dela, trabalhar aquele momento difícil para que ela possa sair daquele momento difícil e ter alguma dignidade para continuar levando aquela vida de uma maneira mais branda e que ele possa aprender mais? Talvez uma prece dessa, você ali perto dele ou passando por ali, fazer essa conexão, talvez essa prece seja tão importante que a própria ajuda material, que naquele momento afigura-se mais importante para ele. E por isso que é dito, os aparentemente mais felizes. Há muitas pessoas aparentemente mais felizes, a gente vê muito isso nas redes sociais, todo mundo feliz, todo mundo alegre, só alegria, e em outras, aí você encontra que a pessoa está triste, cabisbaixo, mas peraí, mas eu vi lá sua fotinha no Instagram, você estava tudo beleza, estava viajando e tal. Pois é, mas não estou bem, não. Então até os aparentemente felizes podem estar precisando que alguém os escute, pode estar precisando de falar algo, não é mesmo? Isso também é caridade. Bem, eu gostaria agora, a gente está falando aí de virtudes e vícios, tem muitas virtudes que a gente poderia trabalhar aqui, no sentido de que seriam virtudes a serem conquistadas ou a serem aprimoradas para que nós possamos exercer esse papel de irmão, ver o outro como irmão. E eu trouxe aqui um trecho de uma mensagem do espírito Antônio Green, que é esse senhor, que é um dos mentores dessa casa. Ele, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, que desencarnou em meados desse ano, deixou aí um acervo de ensinamentos muito importante, muito profícuo, e a gente aí tem tentado aprender e entender. O professor Mauri foi o fundador da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, sediada em Curitiba, e que, através desses espíritos, Antônio Green, Marina Fidelis, Leocádio José Corrêa, que dá nome a essa casa, mais à frente eu vou falar um pouquinho deles, através desses espíritos deixou um legado aí de conhecimento que tem nos auxiliado muito a perseguir o progresso. Então, autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? Eu até
vou pedir socorro aqui na palestra da nossa irmã Thaís, feita em 9 de novembro. Ela falou muito desse tema, eu não vou entrar aqui novamente nisso, mas teve algumas frases que me marcaram muito, que eu gostaria de trazer aqui. O irmão Antônio Green, mais uma curiosidade acerca do irmão Antônio Green. Ele era, na última encarnação, ele foi um alemão, filólogo, ou seja, que trabalhou a língua alemã, foi inclusive considerado deu uma grande contribuição para a gramática alemã e tal. E o nome dele era Jacob, na verdade. E ele adotou Antônio Green. E muita gente pergunta, mas o que Antônio tem a ver? Se a última encarnação dele foi na Alemanha. Antônio, na verdade, foi um nome que ele adotou devido a uma encarnação dele anterior na Itália, que, segundo ele conheceu naquela encarnação a bondade, a verdadeira fraternidade. Então, ele se apresentou ao professor Mauri e deu as suas mensagens como Antônio Green, ao invés de Jacob Green, apesar de ser alemão. Então, o irmão Green, ou Antônio Green, ele diz o seguinte: o autoconhecimento é a consciência de si mesmo, seus potenciais, suas limitações, conhecimento do que se quer ser. E aí vem Marina Fidelis, também é outro espírito que nos ajuda, que colabora aqui com o nosso aprendizado, e diz o seguinte: todo homem deve ser treinado para a coragem de se autoconhecer. A coragem de se autoconhecer, porque tem que ter muita coragem para entrar dentro de si mesmo, ver quem realmente você é, admitir quem você é, os seus defeitos, também as suas virtudes, e trabalhar, fazer um trabalho. E de mostrar a si mesmo que ele realmente é e nunca, o que ele realmente é, e nunca a sombra, a projeção, o eco. E aí, nessa mensagem, olha o que o Antônio Green, através do médium Mauri Rodrigues, nos ensina. A cultura do autoconhecimento está em todas as línguas, uma vez que está com todos os homens. O importante é cada homem aprender a falar consigo mesmo, dizendo e afirmando constantemente aquilo que é para si mesmo, pois só assim consegue ser autêntico para com o próximo. Para que nós consigamos ser autêntico com o próximo, e só assim poderemos vê-lo como irmão, nós temos que trabalhar o autoconhecimento, nós temos que nos conhecermos. É uma tarefa árdua, mas necessária, se quisermos realmente exercermos esse papel de irmão aqui nessa terra. Muito bem, além do autoconhecimento, eu gostaria de falar de duas virtudes extremamente necessárias se quisermos trabalhar o conceito de irmão e quisermos efetivamente exercermos o papel de irmão. Humildade é você reconhecer, você é limitado, tem sempre muito a aprender, é um eterno aprendiz. Ninguém aqui sabe tudo e nem pode pretender saber tudo. Por isso temos que ser humildes para admitirmos essa nossa limitação e sempre buscarmos o conhecimento, estarmos abertos para o conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Está chovendo, jogo do Flamengo com o Ceará para definir se o time daqui de Belo Horizonte vai ser campeão ou não. Estamos aqui buscando conhecimento, porque por alguma razão precisamos disso, entendemos que nesse momento da nossa vida isso é necessário. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, é feito um questionamento, é apresentado um questionamento. Sem humildade, podeis ser caridoso ou caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens. Se todos têm algo a aprender, estamos no mesmo nível, independentemente de eu saber mais ou menos de algo que você talvez não saiba. Estamos todos necessitados de conhecimento e estamos todos figurando como aprendizes, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, além de você se autoconhecer, ser humilde também é uma virtude ou é uma habilidade que você tem que trabalhar se você quiser enxergar o próximo como irmão. Caridade. Eu também tenho que ser caridoso, porque se eu não me dispuser a ajudar
aquele que estiver precisando de mim em algum momento, como é que eu poderia enxergá-lo ou estar tratando como irmão? Eu penso que não. E o que é que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isso? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Como é que Jesus Cristo enxergava a caridade, a verdadeira caridade? Olha a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, tolerância, perdoar, aceitar os erros dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Quando você consegue amar o outro, ainda o próprio inimigo, como irmão, você estará sendo verdadeiramente caridoso. E você jamais será caridoso se você não enxergar o outro como irmão. É isso que Jesus estava dizendo. Muito bem, então, fazendo uma síntese disso tudo, se formos caridosos e não egoístas, se formos humildes, vamos evoluir, vamos progredir. Se formos orgulhosos, provavelmente vamos parar, vamos ficar estagnados. Quem estuda o Espiritismo sabe que retroceder um espírito jamais irá retroceder, porque o conhecimento que ele adquiriu ficará com ele sempre. O Divaldo Franco, que é um médium que ainda encarnado e que trabalha muito essa questão, ele diz o seguinte: o que temos nós deixamos, o que somos nós levamos, porque quando nós desencarnamos, todo esse trabalho, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado vai com a gente. Então, não vamos retroceder, mas podemos sim estagnar. E uma oportunidade tão maravilhosa de uma reencarnação como essa, não é algo para se desperdiçar. O ideal é que nós evoluamos, o ideal é que nós alcancemos aí algum progresso e levemos isso após desencarnarmos, porque o corpo fica, essa matéria vai assumir outras funções aqui, porque nada se perde, mas o nosso espírito vai continuar em outro plano, mas vai continuar a sua trajetória e vai continuar, é como se fosse uma conta corrente. O saldo que você tiver aqui é exatamente o que você vai começar após o desencarne. Se você ter lá uma conta bancária e você não deposita nada, você não pode imaginar, porque virou o dia, vai ter lá um dinheiro para você. Não vai. Então, trabalho, esforço. Ok, agora são virtudes que a gente deve trabalhar, devemos conquistar ou aprimorar para, então, nos vermos e nos tratarmos como irmãos. Agora, o que a gente deve evitar? Há muitos vícios que a gente deve evitar, mas eu preferi me concentrar em apenas um, que eu penso que é o pior de todos e que, infelizmente, vocês todos vão perceber que ainda existe e de uma maneira muito forte entre nós. Já até falei dele, que é esse aqui, o preconceito. O preconceito definitivamente nos impede de nos tratarmos e nos vermos como irmãos. Lá na Gênese, que é outra obra do Allan Kardec, eu já falei aqui do Livro dos Espíritos, eu já falei do Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu estou falando da Gênese, tem também o Livro dos Médiuns, enfim, são os livros da codificação espírita, para quem não conhece, mas que tem vontade de entender um pouco mais sobre o Espiritismo. É muito importante ler e entender. E eu estou passando aqui alguns trechos, trazendo alguns trechos para que vocês tenham uma ideia. Então, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, estamos falando aí dos homens que entendem de uma forma equivocada como deve ser a relação entre os dois gêneros,
nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. E é muito interessante porque a Gênese, ela está falando aí, então, de vários preconceitos. Eu até selecionei aqui alguns dos que mais estão presentes na nossa vida, e para mostrar que a gente está mudando, que a gente está evoluindo, eu trouxe alguns exemplos de, como eu diria, de lutas contra esse preconceito, de situações que nos mostram que esses preconceitos aos poucos estão sendo vencidos. E isso é muito importante, porque somos irmãos, e para que nos tratemos como irmãos, temos que vencer isso. Do homem contra a mulher, a gente tem visto aí feminicídios ainda acontecendo com muita frequência. Eu sou da área jurídica e eu tenho uma colega que é juíza e ela tá assustada com a quantidade de feminicídios, inclusive agora durante a pandemia, porque os casais, as pessoas estão ficando mais próximas, estão ficando mais em casa, e aí é muito triste, mas essa violência tem aumentado. E ela, como trabalha na área criminal, ela fica chocada ainda, mesmo sendo juíza e atuando já há muitos anos nessa área. E a gente vê a questão também do preconceito racial. É incrível também por essa proximidade, por todas essas situações que estão sendo criadas, as pessoas muito próximas, atitudes e palavras extremamente racistas. Isso temos que vencer também, temos que trabalhar. A questão da pobreza e da riqueza, eu não sei se vocês já repararam, mas o que a gente percebe é que o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre. Eu não me lembro de ter visto tantas pessoas na rua pedindo pelo básico. A gente tem visto aí, um dia desse, eu vi até numa matéria aí, as pessoas estão fazendo filas nos caminhões para pegar a comida que sobra antes dos caminhões de lixo levarem. Então, a pobreza está aumentando e o preconceito aumenta junto. Temos que trabalhar isso. Mas isso está mudando. Eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que isso está mudando. E eu trouxe alguns exemplos para vocês de situações, de atitudes que revelam essa mudança, essa vitória contra o preconceito. Essa senhora é a Rosa Parks, não sei se alguém aqui já ouviu falar dela. Ela desencarnou em 2005 e ela foi uma ativista negra norte-americana e ela foi símbolo dos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Mas o que tornou assim, foi um marco na vida dela, a tornou muito famosa e conhecida e gerou inclusive, a partir de 1955, principalmente num ano depois, em 1956, uma verdadeira revolução nos Estados Unidos de movimentos para garantir os direitos civis dos negros dos Estados Unidos, que eram muito restritos, principalmente no sul dos Estados Unidos. Ela, em especial, era do Alabama, que era um estado do sul com muito preconceito, com muitas medidas restritivas, inclusive leis mesmo. Eu até cheguei a ler algumas leis, assim, eu que sou da área jurídica, eu ficava assim, como que a pessoa teve coragem de redigir isso aqui? Ela ficou famosa em 1º de dezembro de 55 porque ela se recusou a ceder o lugar para uma pessoa branca. Na época, os ônibus, eles eram utilizados tanto por brancos quanto por negros. Só que os negros tinham cadeiras específicas que eles podiam sentar, que geralmente era no final do ônibus. E os brancos ficavam nas cadeiras da frente. Isso era marcado com placas. E eu até investiguei um pouquinho mais a história foi até um pouco mais, o preconceito foi até pior, foi até mais triste, porque, na verdade, ela estava sentada num lugar que seria para os negros. Só que houve um evento, alguma coisa, e entraram mais brancos do que o normal no ônibus. Então o motorista, para que nenhum branco ficasse em pé, pegou outras plaquinhas e colocou nos lugares onde estavam os negros. Aí os negros estavam ali sentados, tinham que se levantar para o branco sentar. Aí ela foi a primeira e a única naquele dia no ônibus que falou, não vou fazer isso. Por que vocês nos tratam assim? Somos seres humanos, somos irmãos. Ela foi presa, porque era uma lei, isso era uma lei, né? Isso era no caso, uma lei municipal lá da cidade, acho que é de Montgomery, salvo engano. Mas a partir daí iniciou-se uma série de movimentos e anos depois essas leis absurdas foram abolidas e, enfim, hoje é outra história. Mas quem começou foi essa senhora aí, a Rosa Parks.
falando aí de preconceito sobre orientação sexual. Achei muito interessante, aqui no Brasil, todos já devem ter visto, ouvido falar, tem um político chamado Eduardo Leite, que é o governador, atualmente governador do estado do Rio Grande do Sul, e ele declarou recentemente, publicamente, num programa de TV, que ele é homossexual. E falou isso de uma maneira muito aberta, muito clara, é algo assim, pelo menos eu nunca tinha visto, principalmente no meio político, que ainda tem um preconceito muito grande. E ele explicou isso de uma forma bem interessante. Ele falou assim: eu sou gay, sou um governador gay, não sou um gay governador. Tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho muito orgulho disso. O que ele está querendo dizer? Que fazer um pré-julgamento, um preconceito, utilizando a orientação sexual dele, sem considerar os requisitos que ele tem, as habilitações que ele tem para ser um governador, isso não pode ser feito. Isso é preconceito, que deve ser eliminado. Então, achei bem interessante e corajosa a atitude dele, e é um tipo de posicionamento que vai quebrando aí, que vai rompendo esse ciclo de preconceito, também contra as pessoas homossexuais. Aqui a gente também tem os transexuais, que são um preconceito ainda maior, os travestis, enfim. Vamos trabalhar isso aí. Falando aí das pessoas que têm algum tipo de deficiência física, eu trouxe aqui o exemplo do Felipe Rigoni. Eu até sigo esse político nas redes sociais, por até uma afinidade mesmo como é que eu diria, de consciência. A linha dele, política, é muito parecida com a que eu acredito. E ele foi o primeiro deputado federal deficiente visual, cego, eleito no Brasil, sendo o segundo mais votado do Espírito Santo, isso em 2018, ele tinha só 27 anos. Ele formou, apesar da deficiência dele, ele se formou com honras em engenharia de produção pela UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, e é mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford. É uma pessoa inteligentíssima e que em nenhum momento essa deficiência o barrou de realizar todos os seus sonhos, inclusive de se tornar político, que, na minha opinião, é um político de altíssimo nível em todos os sentidos. E ele faz um trocadilho que eu achei bem interessante também. Ele fala assim: eu sou um cego deputado e não um deputado cego. Ele está querendo dizer o seguinte, que ele enxerga muito bem todas as questões que ele tem que enxergar e tem todas as habilidades e conhecimentos necessários para ser um político, né? E que o fato dele ter uma deficiência física não impede disso. E muitas pessoas até hoje, eu me lembro que eu acompanho muito e às vezes alguns fazem piadinhas sobre isso, e eles sempre se posicionam de uma forma elegante, deixando bem claro o seguinte: uma deficiência física não impede a pessoa de realizar todos os sonhos que ela quiser, não impede a pessoa de estudar, não impede a pessoa de ser um profissional reconhecido, inclusive um político reconhecido como ele é. E esse preconceito, esse pré-julgamento de que uma pessoa, por ter uma deficiência física, está aquém de qualquer outro irmão, é equivocado e deve ser combatida. Essa eu achei bem simbólica. Na verdade, a gente poderia trazer aqui algo mais impactante sobre a discriminação em relação à mulher, né, de gênero, mas eu achei essa, como ela viralizou aí nos últimos dias, e depois eu fui fazer uma pesquisa. Na verdade, essa imagem, essa foto, ela é de 2013, ou seja, uma foto de 8 anos. E o que aconteceu aí? É uma juíza, uma árbitra, né? Nesse dia ela estava atuando como auxiliar de arbitragem, e vocês sabem que é muito pouco comum, agora que tem time de mulheres, e principalmente na arbitragem, é pouco comum mulheres, e sempre é um grande preconceito, há um pré-julgamento. Aí a mulher, ela não vai ter a capacidade de apitar um jogo de futebol, principalmente masculino. Nesse dia, isso aí pela segunda fase lá da Segundona Paulista, eram 2 times, Atibaia e Tupã. Talvez ninguém aqui tenha ouvido falar, nem eu tinha ouvido falar, porque são times da segunda divisão lá de São Paulo. Mas assim, foi muito interessante porque ela fez a marcação de uma falta, enfim. E esse jogador, o Leandro Zanoni, não aceitou e foi lá e chegou assim,
Por mais que não, mas deu aquela ideia, tipo assim, eu sou homem, você é mulher, né, você está errada, mas ela em nenhum momento, tanto na filmagem quanto na foto, ela simplesmente manteve a postura, né? E, inclusive por esse tipo de reclamação, ficou bem evidente que ele estava tentando intimidá-la pelo fato dela ser mulher, ele levou um cartão amarelo. Aí o próprio juiz vem e dá um cartão amarelo para o jogador. Então, assim, eu acho que ficou algo bem simbólico, né, dessa luta contra o preconceito da mulher. A mulher, ela tem, não só pela Constituição, os mesmos direitos, como a gente sabe também que ela tem todas as habilidades e as capacidades para fazer tudo que ela quiser, inclusive que o homem faça. E num país igual o nosso, machista, que a gente vê feminicídio, que a gente vê um preconceito muito grande contra a mulher, uma imagem dessa realmente, que viralizou inclusive nos últimos tempos aí, mostra pra gente que esse tipo de preconceito também está sendo vencido. Bem, gente, esses são os tópicos para as reflexões sobre a questão da nossa condição de irmãos. E já até falei dele, do Divaldo Franco, e gostaria de trazer também uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, e que diz o seguinte: o Espiritismo, por sua vez, confirmando tudo quanto o Senhor enunciou, elucida, mediante as lições clarificadoras da reencarnação, que apesar de diversificados pelos múltiplos graus evolutivos em nascimentos e renascimentos purificadores, somos todos irmãos no árduo esforço de crescimento interior, perseguindo a perfeição que nos está destinada. Estamos aqui com o mesmo objetivo, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E o nosso irmão Leocádio José Correia, que dá nome a esse centro de estudos, foi um médico que viveu apenas 38 anos, mas também através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, tem trazido muitos conhecimentos para a gente, por isso que foi homenageado aqui por esse centro de estudos. Ele nos ensina o seguinte: a Terra não é orfanato, somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos todos irmãos. Lembremos-nos disso sempre.